Alguma vez já passou pela cabeça como uma máquina que lá no fundo só entende sim ou não, ligado a desligado, consegue fazer de tudo? Rodar games super complexos, conectar pessoas do outro lado do mundo, até criar arte? Pois bem, hoje a gente vai desmontar esse mistério, começando com um quebra-cabeça bem simples para entender a lógica genial por trás de tudo. E aí, parece estranho, né? Pra gente, essa conta é moleza, a gente faz de cabeça. Mas para um computador que só sabe fazer umas poucas operações bem básicas, o desafio é outro. E essa pergunta é a chave para a gente destravar o entendimento de como uma máquina, com poderes, digamos, limitados, consegue fazer coisas tão incríveis. E é aqui que a gente começa a nossa investigação. O maior desafio, veja bem, não é nem a matemática. O lance é aprender a resolver os problemas de um jeito que o computador entenda. É preciso, sabe, virar uma chavinha no pensamento. Para facilitar, vamos pensar numa cozinha. Os dados, tipo os nossos números 12 e 5, são os ingredientes. O que a gente quer no final, o resultado da conta, é o prato pronto. E o computador? Bom, ele é o cozinheiro. Só que ele é um cozinheiro que não improvisa nada. Ele segue a receita, o tal do algoritmo, à risca, passo a passo, sem questionar. Ok, então qual é essa receita final? Que passo a passo nosso cozinheiro digital vai seguir para resolver aquele nosso problema da divisão? Vamos dar uma olhada nisso agora. Olha só como a receita, o algoritmo, é surpreendentemente simples. É tudo baseado em repetição. Funciona assim: primeiro, a gente aumenta em um número um contador de resultado. Segundo, a gente subtrai o divisor do número original. E terceiro, o mais importante, a gente repete esses dois passos até não dar mais. Simples assim, mas funciona que é uma beleza. E agora a mágica acontece. Acompanha aqui na tabela, ó. A gente começa com o dividendo RA em 12 e o resultado RC zerado. No primeiro ciclo, a gente tira 5 de 12. O RA vira 7 e o nosso contador sobe para 1. 7 ainda é maior que 5, certo? Então continua. Segundo ciclo, a gente tira 5 de 7. O RA vira 2 e o contador vai para 2. Agora, 2 não é maior que 5, então o processo para. E qual o resultado final lá na coluna RC? 2. Bingo! 12 dividido por 5 dá 2, com o resto 2. Perfeito! Essa pergunta é a ponte que a gente precisava. Até agora, a gente viu a receita, a ideia abstrata, o software. Mas agora, vamos conectar isso com a máquina de verdade, com as peças, com o hardware que faz tudo isso acontecer. Chegou a hora de abrir o capô do computador e entender a estrutura básica que faz toda essa engrenagem girar. O que a gente está vendo aqui é basicamente a planta baixa de quase todo computador moderno. É a famosa arquitetura de von Neumann. Ela diz que um computador é, em essência, dividido em três partes principais: a unidade central de processamento, ou UCP, a memória, e os dispositivos de entrada e saída. Então vamos lá, vamos dar um zoom em cada uma dessas três partes para entender direitinho qual é o papel de cada uma nessa orquestra. Primeiro, a UCP, mais conhecida como CPU. Essa aqui é a estrela do show, é o cérebro, o maestro. É ela que lê a receita, busca os ingredientes lá na memória e comanda o show todo. E se a gente olhar com uma lupa dentro da CPU, vamos encontrar uma dupla dinâmica. De um lado, a unidade lógica e aritmética, a ULA. Essa é a calculadora do sistema. É ela quem fez a conta de subtração do nosso exemplo. Do outro lado, tem a unidade de controle, a UC. Ela é o maestro, que fica dizendo para a ULA o que fazer e quando fazer. Depois da CPU, vem a memória. E aqui tem dois tipos principais. Pensa na memória RAM com a sua mesa de trabalho. Tá tudo ali à mão, é super rápido de pegar o que você está usando agora. Mas no fim do dia, quando você desliga o computador, essa mesa é limpa, tudo some. Já o HD ou SSD é tipo um armário de arquivos. Guarda tudo para sempre, mesmo sem energia. Mas para ir lá buscar alguma coisa é um pouco mais demorado. E para fechar o trio, os dispositivos de entrada e saída. Eles são a ponte do computador com o nosso mundo. Dispositivos de entrada como teclado e mouse é como a gente fala com o computador. E os de saída, como o monitor e os alto-falantes, é como o computador fala de volta para a gente. Simples assim. E agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu como um problema simples, uma receita inteligente e uma máquina bem organizada se conectam para criar essa ferramenta poderosa que a gente usa todo dia. No final das contas, o ponto central é esse. A grande sacada da computação não é só decorar um monte de código.
mas sim aprender a pegar um problema gigante e quebrar ele em passos minúsculos, lógicos, que uma máquina consiga executar. Isso é o que a gente chama de pensamento computacional. E aqui está o grande segredo. A mágica do computador não é que ele faz coisas super complexas. Na verdade, ele é poderoso porque faz coisas ridiculamente simples, como aquela nossa continha de subtrair, só que ele faz isso bilhões de vezes por segundo. A complexidade toda que a gente vê, ela nasce dessa velocidade absurda. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se a máquina só segue a receita, de onde é que vem a inovação de verdade? De onde nascem as ideias novas, a criatividade? A resposta, claro, está na mente humana que escreve essas receitas. O computador é a ferramenta, talvez a mais incrível que a gente já criou. Mas a faísca da genialidade, essa, por enquanto, ainda é toda nossa.